Olá, eu sou o Matheus, diretor da Trust Data, e hoje iniciaremos uma websérie muito especial sobre data centers em parceria com a WDC. Serão 5 episódios onde vamos falar sobre a importância de uma infraestrutura resiliente, altamente eficiente e à prova de futuro, não somente para os data centers, mas também para os seus POPs. Convidamos você, nosso cliente, amigo e parceiro da WDC, para viver esse momento especial e conhecer um pouco desse conteúdo de alto valor que a gente vai passar por aqui. Hoje, no nosso primeiro episódio, apresentaremos os 7 principais fatores entre riscos e desafios que mais impactam na infraestrutura dos provedores de internet. Compartilharemos um pouco da nossa visão com base em anos de experiência no segmento, mostrando que independente do tamanho da sua solução, o seu data center é sim o local mais importante da operação, pois ele concentra todo o tráfego de rede dos seus clientes e também os serviços que você oferece para eles. E isso depende de uma disponibilidade muito alta e também que ele trabalhe com a máxima eficiência possível. O primeiro fator que a gente vai falar hoje é o incêndio. Sem dúvidas, esse tema está entre os principais quando a gente fala de riscos dentro do data center. Você já parou para pensar a quantidade de elementos que você tem dentro do seu ambiente que trazem um grande risco? Por exemplo, uma bateria é um elemento altamente inflamável. E recentemente a gente acompanhou na mídia internacional um caso de uma empresa de grande porte no segmento de cloud, está localizada na Europa, que simplesmente interrompeu sua operação após 2 incêndios consecutivos e eles desistiram de combater esse incêndio causado por baterias e que foi ocasionado por uma falha no sistema de inversores, o que é um cenário muito comum para o segmento de provedores. Qualquer equipamento que entra nesse ambiente de data center pode ser um risco. Ele pode ser causado por um curto-circuito ou queima de algum componente defeituoso, e isso vai gerar um princípio de incêndio. Sugerimos que você faça uma análise bem simples de riscos de incêndio no seu ambiente, baseado nos elementos que você tem instalado, e em seguida um cálculo de quanto isso poderia representar em prejuízos para você, calculando a indisponibilidade de serviços e vendo quanto isso pode impactar na imagem da sua empresa. E a perda dos ativos também que deve ser levada em consideração. Segundo fator, downtime. Esse é o termo que nós utilizamos para interrupções inesperadas. São aquelas paradas não programadas, causadas por uma falha no equipamento, por falta de manutenção, erro humano e entre outros fatores. Da mesma maneira que calculamos o risco para o incêndio, também recomendamos que você faça uma conta de quanto custa a sua operação parada. É simples, você pode pegar a sua receita anual e dividir ela pela quantidade de horas do ano. São 8.760 horas no ano. E esse é o seu custo aproximado de parada por hora, sem levar ainda em consideração alguns outros fatores que podem intensificar esse número e deixar ainda mais crítico uma parada. Terceiro fator, o gerenciamento. Muitas vezes a gente não olha a gestão da infraestrutura como algo fundamental para a nossa operação. Do mesmo modo que é padrão a gente monitorar equipamento, link e outros componentes da rede, a gente também precisa monitorar variáveis de extrema importância para que tudo isso funcione. Os equipamentos eletrônicos precisam trabalhar em ambientes com um mínimo de controle de temperatura e umidade. Tenho certeza que você já se deparou com o seguinte problema. Uma OLT parou de funcionar e o seu técnico foi enviado para resolver o problema. Chegando lá, ele se deparou que o problema não era a OLT, e sim o ar-condicionado que parou de funcionar. E a temperatura do site ultrapassou o limite suportado por esse equipamento e ele desligou. Na maioria dos casos, o técnico não tem conhecimento para resolver um problema com o ar-condicionado. Então, ele perdeu viagem e a operação segue parada até que um especialista chegue lá. Isso gera custos adicionais com deslocamento e agrava ainda mais a insatisfação dos seus clientes, que continuam desconectados. Um outro fator importante é saber o quanto de capacidade disponível você ainda tem com sono-break, retificador e ar-condicionado. Isso se torna possível com o sistema de gerenciamento atual, onde você pode inclusive visualizar todas essas informações em tempo real, além de vários outros indicadores. Quarto fator, eficiência. Sem dúvidas, esse é um item muito relevante, pois pode representar diretamente um aumento no seu lucro no final do dia. A utilização de soluções e conceitos mais eficientes, sem dúvidas, proporcionam menores gastos com energia e isso se traduz em um menor custo operacional. Um sistema de ar-condicionado de precisão, por exemplo, é desenhado para ambientes onde só tem equipamentos operando. E esses equipamentos só geram calor sensível, calor seco. E é totalmente diferente de um sistema de conforto que trata um calor latente, que é o calor gerado por nós, seres humanos, o calor que tem umidade. Essa troca de soluções pode representar uma redução de até 30% no seu consumo de energia, já que esse
é o maior consumidor no ambiente após os equipamentos de TI e telecom. Soluções de confinamento para data center também podem representar uma redução significativa nesse consumo de energia, já que reduzem significativamente a área climatizada e o compressor desse ar-condicionado, que é o seu principal ofensor e consumidor de energia, vai trabalhar muito menos. Quinto fator, modularidade. Novas demandas. O seu ambiente está preparado para crescer rapidamente ou você precisará construir um novo site para isso? No próximo episódio, nós vamos falar sobre as oportunidades dos próximos anos, mas sem dúvidas, já adiantando um pouco, o 5G vai demandar um uso de infraestrutura existente para atender todos os novos pontos de acesso. É fundamental você pensar em um ambiente que esteja preparado para essa nova demanda nos próximos 5 anos. Sexto fator, a proteção da sua marca. Acima de qualquer coisa, a proteção da sua marca e do nome da sua empresa deve ser levada em consideração. Imagine um incidente que citamos anteriormente acontecendo na sua operação, como por exemplo um incêndio. Como isso tudo pode repercutir no mercado de provedores ou até mesmo na sua base de clientes? Se você faz colocation, hospeda servidores de clientes ou oferece serviços de cloud e serviços gerenciados para esses clientes corporativos, isso pode ter um impacto muito negativo e mostrar até mesmo uma falta de compromisso, profissionalismo e até mesmo qualidade. O movimento atual do mercado é a venda de provedores para fundos de investimento. Pare para pensar, se um tipo de problema desse atingisse a sua operação e fosse exposto ao mercado, com certeza seria um ponto muito negativo para um processo de aquisição desse. A utilização de soluções de qualidade, seguindo padrões e normas internacionais, equipamentos que possuem um respaldo técnico e suporte local dos fabricantes, sem dúvida são diferenciais que vão proteger o seu ambiente e estarão amparados por uma estrutura muitas vezes global. Sétimo e último fator, padrões e normas. A aplicação de padrões e normas internacionais, como a TIA 942 ou até mesmo a TIR da Uptime, criam uma base de projetos sólida, pois foram desenvolvidas para garantir uma maior disponibilidade possível. Utilizar as normas para construir ou fazer um retrofit do seu ambiente atual, com certeza vão maximizar a segurança e a disponibilidade desse ambiente. Ainda sobre a aquisição de provedores por fundos de investimento, a utilização desses fatores pode ser algo decisivo nas avaliações técnicas, gerando uma maior credibilidade por utilização desses padrões internacionais e produtos de primeira linha. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio, agradecemos a sua participação, deixa aqui o seu curtir, se inscreve no canal e fique com a gente para o próximo episódio, onde vamos falar sobre as oportunidades do segmento de data center.